Muito bem, pessoal. Vamos fazer de quê, cara? De Química, provinha da URGS de 2014. Quem fala vocês aqui é o professor Luciano Chambinho, do cursinho Mestre Cachoeirinha. Então, vem comigo, vamos lá. Mais uma questão, número 45. O tempo de minha vida é definido como o tempo necessário para que a concentração inicial de um reagente seja reduzida pela metade. Cara, cai pela metade, é o tempo de minha vida. Tu vê também isso aqui lá na parte de radiação também, né? Uma reação química do tipo A para B tem a concentração do reagente A e a velocidade instantânea de decomposição monitoradas ao longo do tempo. Resultado na tabela abaixo, e está aqui a tabela aqui do ladinho, certo? Então, no tempo zero, a concentração de A é 1,20 e a velocidade é 0,08, blá blá blá. O tempo 5, tempo 10, 15 e 20 tem as concentrações que vão caindo e tem a velocidade que também vai se alterando. Beleza? Vamos pensar agora o seguinte. A ordem dessa reação e o tempo de minha vida reagente A são respectivamente. Como eu vou analisar a ordem da reação? Eu tenho que ver como é que a reação se comporta conforme o comportamento da concentração. Exemplo, olha só. Aqui eu vejo, eu tenho que pensar o seguinte, tem que tentar achar ali na tabela a concentração, que é esse cara bem aqui do meio, né? E tenta achar uma relação direta, tipo metade ou dobro, que esse é o clássico que a gente dá uma olhadinha. Exemplo, eu começo com 1,20. E qual é a metade de 1,20? É 0,60. Então aqui aconteceu o quê? Uma divisão por 2. Caso eu queira ver o contrário, eu posso pensar de uma forma diferente. Olha só, eu posso pensar que de 0,60 eu passei para 1,2. Então aqui eu fiz o quê? Eu dupliquei a concentração. Porque a ordem de uma reação ela é dada pelo quê? Pelo expoente que tem aqui o nosso amigo A. Como assim esse expoente, Sor? Essa aqui é a fórmula da velocidade de uma reação. Esse K é uma constante, que cada reação, devido à temperatura, pressão e tudo mais, tem uma constante diferente, e aquele A é a concentração do nosso reagente. Bom, conforme o A se comporta, eu tenho que ver como é que se comporta a velocidade. Por quê? Se eu mudar o A, eu mudo a velocidade. Se eu mudar a concentração, eu estou mudando a velocidade. Se eu duplicar a concentração, exemplo que eu estou vendo aqui, ó, eu peguei um valor aleatório, que é o 0,6, não foi bem aleatório, eu pensei nele. Eu peguei o 0,6 e pensei no 1,2. Por que eu fiz isso? Porque eu não peguei o 0,6 com o 0,85? Porque eu quero ver uma relação de multiplicação. E tu tem que sempre procurar a relação de vezes 2. Então aqui eu vi que 0,6 eu passei para 1,2. Beleza? Agora olha o que aconteceu com a velocidade. Era 0,04 e passa para 0,08. A velocidade também duplica. Tudo que eu fizer com a concentração e se eu fizer igual com a velocidade, isso vai me representar o expoente que eu tenho aqui em cima. Nota que o fator foi de 2 e 2. Foi o mesmo fator. Então esse meu expoente é 1. Um exemplo, olha só. Vou pegar um exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tivesse aqui 0,6 de concentração e passasse para 1,2, beleza? Eu fiz aqui então vezes 2. E a minha velocidade fosse lá 0,04 e ela passasse para 0,16, aqui eu teria feito vezes 4. Isso aqui é um exemplo, só para te mostrar. Nota que aqui eu dupliquei a concentração e aqui eu quadrupliquei a minha velocidade. Seria o que basicamente? 2 elevado ao quadrado. Então eu teria aqui uma relação de ao quadrado. Então aqui seria a segunda ordem. Eu tenho que ver o que eu faço com a concentração e eu transplanto isso para a velocidade. E eu vejo como é que se comportam esses meus fatores aqui, ó, esse fator e esse fator. Beleza. Aqui eu noto que 2 virou 2. Então 2 elevado na 1 é igual a 2. Olha, esse elevado aqui que é a minha ordem da reação. Então, olha só, eu tinha 2 e eu quero manter com 2. Por isso que eu tinha aqui, ó, vamos botar, eu tinha 2 e eu quero manter o 2. Eu quero manter o 2. Então, qual é o expoente que eu boto aqui em cima para que 2 seja igual a 2? Meu expoente é 1. Agora, olha esse meu exemplo louco que eu fiz aqui. Tá? Um exemplo que eu inventei da minha cabeça, da minha cachola, né? Eu tenho 2 e agora eu quero virar um 4. Ó. Eu tenho 2 e eu quero virar um 4. Então a minha ordem de reação é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Essa é a jogada. Então eu tenho que olhar como é que se comporta a concentração, ver como é que se comporta a velocidade,
vê os fatores de multiplicação e tenta montar essa igualdade. Aqui então eu já analisei que duplicou lá, duplicou do outro lado, meu fator é 1, ao quadrado 1, então minha ordem de reação é 1. Já sei que a ordem é 1, então a A está fora, a D está fora e a E está fora. Sor, como é que eu poderia ver que a ordem é 0? Olha a loucura. Digamos que tenha feito, tá? E tu viu que a tua concentração, ela duplicou. E a tua velocidade não se alterou. Sempre que eu mexer na concentração e a velocidade não alterar, ela é de ordem 0. Marca isso. Mexi na concentração, a velocidade não alterou, a ordem é 0. Tranquilo, vamos lá. Então já vi que ou é B ou é C. E quer saber o tempo de minha vida. O tempo de minha vida é o tempo para tu perder a metade da concentração. Beleza? Então aqui a gente começou com 1,2 e eu passei para 0,6. E o meu tempo demorou de 0 até 10. Então meu tempo para perder a metade da concentração é de 10 minutos. Então notei que aqui a minha ordem de reação é 1, pela relação que eu fiz, do ao quadrado e tudo mais, e o meu tempo de meia vida é 10, pode marcar lindamente então a letra C de chambinho. E feito, pessoal, mais uma questão resolvida da prova de Química da URGS de 2014, essa aqui, né, 2014, beleza. Então, pessoal, se vocês gostaram da questão, cara, curte aí, inscreve aqui no canal, me segue também lá no Instagram e no TikTok, para mais vídeos de Química, Física, História e Geografia, que seja. Pessoal, um beijo, abraço e até a próxima. É isso aí, tchau, tchau.